bom dia a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. É com muita alegria que sempre dizemos sim ao trabalho, é com muita responsabilidade que aqui estamos e nos preparamos para esse momento, né? E eu sempre agradeço à irmã Maria Angélica a oportunidade que ela me deu, que ela nos dá a cada um de nós, desde o primeiro dia. Sempre que fala quem chega a casa a primeira vez, eu me recordo do primeiro dia que aqui cheguei. Em março de 2000, já tem 22 anos de casa, e foi uma grata alegria, uma grata surpresa descobrir essa casa de tanta luz e de tanto estudo. E é através do estudo que nós vamos trabalhando em nós, né? Trabalhando as nossas imperfeições, corrigindo nossos erros, sempre balizados pelo nosso querido Mestre Jesus. O nosso estudo de hoje está no capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há muitas moradas na casa do Pai. Essa passagem está em João, capítulo 14, itens 1 a 3. Né? Vamos primeiro compreender o momento em que Jesus e os apóstolos estavam quando Jesus trouxe essa notícia. Eles estavam reunidos naquela cena que todos conhecemos, da última ceia, logo após o lava-pés, aquele momento em que Jesus lava os pés dos apóstolos, na época discípulos, né? Sabemos que no período do aprendizado com Jesus, todos aqueles que o seguiam, aqueles 12 homens, eram discípulos, né? Estavam seguindo um mestre. Após o desencarne de Jesus, eles passaram a ser considerados apóstolos, após o mestre, né? E eles receberam o dom e a oportunidade de levar a boa nova. Pois estavam todos ali reunidos com Jesus, e Jesus precisava prepará-los para o grande momento que iria acontecer logo em seguida, que seria a sua prisão, o seu martírio e a sua crucificação. Fica difícil, às vezes eu tento imaginar a dor daqueles irmãos que conviveram com Jesus durante 3 anos, 3 intensos anos de muito aprendizado, de vivenciar o Evangelho. Eles vivenciaram. Eles não estudaram como nós estudamos, eles vivenciaram. Eles viram todos os momentos do Evangelho. Eles viveram, né? Tiveram essa oportunidade. E interessante, quando a gente começa a estudar os 12 apóstolos, nós encontramos em cada apóstolo um pouco de nós, né? Aquela atitude mais áspera de Pedro, né? A dúvida de Tomé, e tantas outras questões que estão em nós, identificamos em cada um desses 12 apóstolos. Homens simples, né? Todos simples trabalhadores, sem muito conhecimento, mas que abraçaram, aceitaram o convite do Mestre de serem pescadores de alma. Estavam todos ali reunidos com Jesus, e Jesus começa a prepará-los. Olha, vai acontecer algo, eu vou precisar me afastar, né? Imagina, você está convivendo com aquele cara que tanta esperança trouxe, né? Tantos ensinamentos, tantas curas, né? Ainda incompreendidas como aquilo acontecia, né? Tantas novidades eram trazidas, né? Tantas mudanças de paradigma, e aquilo tudo era muito bom, porque renovava, trazia bom ânimo a todos, e de repente Jesus os deixaria. E eles ficaram meio atordoados, e Jesus acalmou e trouxe as notícias de como isso aconteceria, né? E o que deveria ser tocado daí para frente. Eles estavam aptos para levar a boa nova, eles estavam preparados, né? Aquela máxima, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então era a hora deles. Cabia a eles e a nós darmos continuidade a esses estudos, transformando almas, né? E aí, nesse momento, que Jesus traz essa mensagem. Eu gostaria de ler algumas passagens antes, tá? Em João 13, de 33 a 38, quando Jesus começa a preparar para a gente ler o trecho que é o estudo do dia de hoje. Jesus falou: filhinhos,
Ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vós amardes aos outros, se vós amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. E aí aquele momento que Jesus chama a Pedro e diz, respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galho enquanto não tiveres negado 3 vezes, me tiveres negado 3 vezes. Dentro daquela turbilhão de sentimentos, né, Pedro questionou, por que eu não posso te seguir? Eu daria minha vida por ti. E aí Jesus falou, calma, vamos com calma, ainda estamos na jornada, calma, vamos com calma, tudo no seu tempo. E aí Jesus fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-eis para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Deixa eu molhar o bico. O que essa passagem nos traz? É claro que naquela época, os apóstolos, os discípulos, né, não compreendiam a tudo. Como até hoje, muitos de nós ainda não compreendemos a tudo. Mas a partir do momento que buscamos o estudo e a partir do momento que atingimos um grau de intelectualidade e moralidade, nós fomos presenteados com a terceira revelação, através da doutrina espírita, né, que nos trouxe muitos ensinamentos, interpretações mais lógicas, baseadas em ciências também, que nos dá a boa compreensão de tudo. Mas Jesus, ali atrás, plantou a semente, né? E o que ele quis dizer com há muitas moradas na casa de meu Pai? A casa do Pai seria o universo. O universo todo criado por Deus. Como Deus o criou, nós ainda não temos essa afirmativa, como foi criado. Temos várias teorias, a ciência traz várias teorias, que foi através de uma grande explosão de energia, de um ponto gerou o todo, né? Alguns vão mais além, diz que o universo é um elemento em expansão, através dessa explosão, e de retração. Então é um pulsar constante de explode, encolhe, explode, implode. E esse é o pulsar, a vida é um pulsar, a vida está sempre nesse pulsar, porque a vida é energia, né? E sendo a casa do Pai o universo, o que seriam as moradas? Morada a gente entende como algo em que eu habito e ali eu me identifico, eu me sinto bem, né? Então, a gente sempre traz a ideia de morada como se fosse algo agradável a minha eu presente me torna agradável. Como essa casa, me sinto bem quando aqui chego, é uma morada, é minha morada também, né? Ainda mais quando o piano toca de forma assustadoramente a nos tocar a alma, aí nos sentimos, de fato, espíritos, né, que toca a alma, como os acordes tocam em nós, né? Se pudéssemos parar e ouvir mais músicas edificantes, de acordes perfeitos, né,
de sequência. É fantástico quanto toca a alma, toca a alma. Me emocionei aqui, Yara, com o seu piano. Nossa, fantástico, fantástico, fantástico. Então, o que é uma morada? É aquele local onde eu me sinto bem, onde eu me identifico, né? Mas aí nós pensamos assim, poxa, mas tem tantas moradas em desarmonia. Sim, aqueles que ali habitam se sentem bem na desarmonia, né? Nós queremos transformar o mundo, né? Mas nós entendemos que cada um está no nível. Então, existem muitas moradas na casa do Pai. Por quê? Porque cada um de nós está numa sintonia e cada um de nós cria a sua ambiência, né? Uns de paz, uns de construção, uns de educação, uns de desarmonia, de desavença, de atrito, de ódio. São moradas. E nenhuma delas está desamparada. Não, nenhuma delas. Todas estão amparadas pelo Pai. Mas nem todos percebem o Pai. Aqueles que percebem o Pai vibram em harmonia. Os que não percebem a ajuda que chega, mas não se permite. É igual aquela imagem que a evangelização costuma trazer para as crianças, né, do momento do passe, né? Se você está sentado para receber o passe e não está receptivo a ele, é que nem você abrir um guarda-chuva na chuva. Você não se molha, você não se banha daquelas energias salutares, né? Então, aqueles que estão em distonia com o Pai, que não estão em sintonia com o amor, né, não percebem, mas recebem. E se acham injustiçados, negados, esquecidos pelo Pai. O que Jesus quis trazer aqui é o seguinte: existem várias moradas. E essas moradas estão em vários planetas habitados. A ciência já nos traz algumas informações, já algumas descobertas de alguns tipos de vida. A verdade é que hoje nós buscamos tipos de vida muito compatíveis com o nosso padrão de vida orgânica, né? Material, tá? E não entendemos, ou a ciência não entende, que a vida não é só orgânica como nós conhecemos, material, que na verdade a matéria é uma energia condensada. Você condensa energia, transforma em matéria. Mas essa energia, ela pode estar em vários níveis, tá? Então ela pode estar no estágio sutil. Por exemplo, hoje estamos aqui, quando eu dei o bom dia, eu dei bom dia a encarnados e desencarnados. Esses dois mundos convivem, tá? Dos espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. Nós, encarnados, estamos incorporados numa matéria densa. Os espíritos desencarnados estão presentes em perispírito, que é matéria, mas de uma forma ainda já bastante sutil, não perceptível à nossa forma de visão, porque também tem isso. Os nossos olhos físicos só alcançam um determinado grau de emissão de luz, tá? Por isso que alguns animais têm um campo de visão diferente e percebem espíritos. Alguns animais percebem, né? Nós não percebemos, a não ser que tenhamos o dom da dupla vista, que aí é uma questão mediúnica que trazemos em nós, né? Cada um, alguns têm, outros não, mas trazemos. Ou que algum espírito se materialize, se torne visível para todos. Mas aí precisamos de uma presença de médios de materialização. Aí é uma aula de Livro dos Médios, vamos deixar para a próxima. Mas o fato é que existem, tá? Eles existem. E existem das mais variadas formas, de acordo com a temperatura e pressão de cada planeta, da sua proximidade com o seu Sol, do seu sistema, tá? Você vai existir. O planeta Terra, hoje, ele abrange uma humanidade encarnada e uma vida aqui presente, vegetal e animal, tá? Que é característica desse planeta, tá? Uns dizem que é o planeta mais bonito de todo o universo, e de fato é um planeta muito bonito, né? O fato é, somos merecedores de tanta beleza? Somos filhos de Deus. E o que fazemos com ele? Ainda bagunçamos o nosso querido planeta, né? Mas o fato é que existem vários planetas com vida encarnada
e vida espiritual, assim como na Terra. E existem vários planetas em vários níveis evolutivos, né? Nós sabemos, nós estudamos que o nosso planeta Terra está hoje num momento de transição. Estamos saindo de uma época de provas e expiações e transitando para uma era de regeneração. Hoje ainda existem o mal predominante, o mal pelo mal, né? Mas num planeta de regeneração, o mal não será dominante, não se fará o mal pelo mal. O mal ainda vai existir, mas não é aquele mal de destruir, não é a destruição. São ainda as nossas questões de orgulho, de vaidade, mas não é o mesmo mal que hoje já nos choca ver algumas brutalidades, isso nos choca, porque já não vibramos mais nesse mal, mas temos ainda nossos ranços que precisamos trabalhar. E os espíritos nos alertam que esse mundo de regeneração vai ser um alívio para as nossas almas, de tanto sofrimento, de tantas dores que hoje vemos. Passamos por uma catástrofe ontem em Petrópolis que tocou a todos, mobilizou todos, não só aqui no Rio de Janeiro, não só na cidade de Petrópolis, mas em todo o Brasil. Tocou a todos, porque ainda estamos sujeitos a essas questões climáticas, ainda estamos imprevidentes com relação a essas questões climáticas, construímos nossas habitações em regiões de muito risco, e mesmo assim ainda vem um grande dilúvio, né? Choveu em 6 horas o que era para chover em 24 horas, e não suporta, realmente não suporta. Se fosse numa região desabitada, não traria nenhum dano, somente alteraria a superfície da região. Mas quando atinge uma região densamente povoada, os transtornos são grandes, os danos são grandes, as perdas são enormes. E isso mobiliza a todos em solidariedade e em amor. Prova que estamos transitando, estamos exercitando. É necessário que a gente exercite isso, não só nas catástrofes, mas no nosso dia a dia. Transitar nesse amor, transitar nessa solidariedade. Pois bem, a Terra está passando por esse grande turbilhão, né? E como todo mundo fala, nós damos graças a Deus por estar experimentando esse momento. Pedimos muito para aqui estarmos nesse momento. É um momento de dor? É um momento de transformação? Mas é principalmente um momento de muito aprendizado. Aprendemos muito nesses 2 anos que tivemos em casa, né? Deixamos de aqui comparecer, mas aprendemos muito. Tudo aquilo que havíamos aprendido 2 anos antes, né? Se bem que os cursos online continuaram, mas é tão bom quando aqui estamos nos cursos e trocamos informações, né? Falamos, dialogamos, colocamos nossas ideias, questionamentos e tudo mais, aprendemos muito mais, mas tínhamos o manual nas nossas mãos, né? Tínhamos tido um encontro de Jesus anterior, não sei se vocês recordam, não se turbe o vosso coração. Maria Angélica já estava nos preparando para esse momento, né? Então nós tínhamos tudo aquilo e precisávamos pôr em prática. E foi a nossa prova. Passamos pela prova. Tivemos perdas? Tivemos muitas perdas doloridas, mas sabemos que é o estágio de cada um, é o momento de cada um. A vida segue, né? E aprendemos com isso também. Pois bem, anteriormente a esse mundo de provas e expiações, o planeta Terra era um planeta primitivo, onde seres que aqui encarnavam estavam na sua primeira encarnação hominal, onde adquiriam o seu livre-arbítrio, a sua individualidade e a inteligência, para, a partir daí, desenvolver a sua moral em paralelo à inteligência que deveria ser aperfeiçoada. Aquela época era a lei do primeiro eu precisava sobreviver, né? A partir de um momento começou a se constituir família, era a família que importava. Quando eles começaram a perceber, os seres primitivos, que em conjunto eles caçavam melhor, eles começaram a criar núcleos.
E quando eles perceberam que eles poderiam plantar e manter a criação num lugar só, eles deixaram de ser nômades e passaram a constituir cidades e começaram a constituir as sociedades, e a partir daí a humanidade deu um grande salto. Mas a época de Jesus ainda estava naquela transição de primitivo para regeneração, para provas e expiações, né? Era necessária a presença de um ser, né? No caso Jesus, que é o comandante, é o que governa o nosso planeta desde a sua criação, para trazer a boa nova, né? Esse sentido de amor, de solidariedade, de amor ao próximo, de respeito ao próximo. E ele veio junto a um povo que tinha consciência e acreditava no Deus único, que seria mais fácil de conduzir do que em outras sociedades, em outras religiões, em que tinha pluralidade de deuses. Era mais fácil ali, naquele meio que estava mais... O caminho estava pronto, né? E Jesus veio àquela época. E precisava ser de muito impacto para poder transformar. E foi realmente de muito impacto. Tá? Foi um choque para a sociedade naquela época a presença de Jesus. Ele transformou, tanto que a história da humanidade é contada como antes de Cristo e depois de Cristo, né? Pois bem, todo o universo está repleto de planetas nesses estágios, estágios primitivos, estágios de mundo de prova e expiação, regeneração, mundos felizes, mundos superiores. E essas variedades de estágios é que compõem as várias moradas do Pai, né? É claro que não estaremos passando por toda a nossa evolução aqui nesse planeta. Apesar de muitos de nós termos iniciado nossas primeiras encarnações aqui, nós recebemos também os exilados de outros mundos que alcançaram outro patamar e vieram nos ajudar com a inteligência e desenvolver a moral, os famosos exilados de capela. Assim como hoje, muitos de nós que já não vibram ou perderam a oportunidade de vibrar no amor, serão levados a mundos em estágios adequados a ele. Então, tudo isso é importante que a gente entenda para que a gente possa herdar a terra, como Jesus falou. Os mansos herdarão a terra, para que possamos trilhar, continuarmos nossa jornada aqui. Porque a partir do momento que nós dermos o nosso salto e não estivermos mais em consonância com o planeta, ou melhor, evoluirmos a tal ponto que a Terra não seja mais a nossa morada, possamos alcançar planetas mais evoluídos, onde estaremos vibrando em situações mais favoráveis. Ou não, como Bezerra de Menezes, que foi dada a oportunidade de evoluir, e ele preferiu ficar na Terra a nos ajudar, como o médico de todos nós. Ele falou, eu não posso seguir em frente sabendo que toda a humanidade da Terra ainda passa por tantas dores. Prefiro continuar aqui a auxiliar para poder alcançar. Que alma, né, que abre mão da sua evolução para aqui continuar conosco. E Ele está sempre conosco. Ele, sua falange, está sempre conosco, na doença, nas nossas dores da alma e nas nossas dores físicas. Pois bem, falamos do que conhecemos, né? No mundo primitivo nós conhecemos, nós vivenciamos isso. O mundo de provas e expiações estamos vivendo, conhecemos. O mundo de regeneração ainda não conhecemos, mas a esperança é grande de que será muito melhor do que hoje aqui vivemos. Eu costumo brincar, fazer uma analogia, e para que a gente possa experimentar o que viria a ser um mundo de regeneração, é o que experimentamos dentro dessa casa espírita, onde todos trabalham numa só direção, o amor, onde todos arregaçam as mangas para o estudo, onde todos trabalham em prol daqueles mais necessitados, onde todos trabalham em harmonia e vibram em harmonia. Por isso sentimos tanta alegria de aqui estarmos, porque a casa é uma casa de amor, né? Então, já experimentamos o mundo de regeneração, é isso aqui. Agora precisamos levar esse mundo lá para fora, né? Porque somos nós que vamos fazer esse mundo
de regeneração. Não é a terra que se transformará, são aqueles que habitam que se transformarão e farão esse mundo melhor. Não só os encarnados, como também desencarnados, que compõem a psicosfera da Terra. A psicosfera da Terra, todas as emanações de pensamento, né, que irradiamos, ainda é muito densa, porque ainda irradiamos medo, ainda irradiamos insegurança. E Jesus nos ensinou há 2000 anos, não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa do Pai. Que morada pretendemos ir? Que padrão vibratório pretendemos estar? Isso tudo depende de nós. Assim como Jesus pode parecer que abandonou os apóstolos, na realidade ele não abandonou, ele diz, vocês estão prontos. E nós também estamos prontos, porque já conhecemos a Boa Nova. Então depende de nós. É difícil? Não. É trabalhoso. Trabalho. Quando a gente pensa que alcançou, passa por uma prova, a gente tropeça, né? Tropeça, levanta, sacode a poeira e segue em frente. Não para na dor. Não congela no medo. Segue em frente. Busca a casa. Busca o atendimento fraterno. Busca assistir às palestras. Não posso ir, eu estou doente. Está tudo lá no YouTube. Assiste. Tratamento espiritual online. Olha a tecnologia aí, a humanidade evoluiu a tal ponto que tudo foi se construindo para esse momento. Aplicativos para levar comida em casa. Tem até abastecimento de carro em casa. Você pode ligar. Tem um aplicativo que você vê, vai uma caminhonete na sua casa, abastece seu carro. Tudo isso para nos facilitar a vida. E mesmo assim a gente entrou em pânico, com medo, temerosos. Mas está tudo certo, está tudo caminhando. E o pânico e o medo baixa a nossa imunidade, nos enfraquece, nos deixa inertes. E a vida é atividade, a vida é pulsar, como eu falei no início do universo, que ele explode e implode, é um eterno pulsar, né? É energia, é contínuo, não para. A vida não para. Desde o momento que ela foi criada, a vida não para. Ela é contínua. Pois bem, dos mundos felizes e dos mundos superiores, nós só temos notícias dos nossos amigos espirituais que ali viveram, que ali vivem e que nos trazem essa boa nova. Ainda é muito difícil para nós compreendermos como isso se processa, como acontece, né? Porque estamos tão acostumados com essa dualidade ainda, amor e ódio, dia e noite, né? Essa divisão que a sociedade tenta nos impor hoje, de dividir para ter atritos. Nós temos é que nos unir para construir e não dividir para destruir. Temos é que trazer todos juntos, não a construção eterna. E essas experiências desses mundos felizes, a gente só pode transmitir através do que eles nos ensinam. E eles nos dizem aqui algo que nos consola e nos dá assim a esperança de acelerarmos cada vez mais o nosso processo evolutivo para podermos alcançar esses mundos, né? Eles nos dizem aqui: nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são diferentes das encontradas na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana: cabeça, tronco e membros. Entretanto, mais embelezada. Eu fico imaginando um concurso de beleza no mundo desse. Todos ganham. Vai ser um mundo pleno de beleza, né? Aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não é, consequentemente, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a rudeza dos nossos órgãos sufoca.
A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Adeus carro, adeus moto, adeus combustíveis. Vamos volitar, vamos lá. O nosso pensamento vai nos levar, né? Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, na superfície ou pelo ar, sem outro esforço além da própria vontade, à maneira das representações dos anjos. É difícil da gente compreender isso, como o nosso corpo, com o nosso estágio atual, essa leveza, né? Essas necessidades que a matéria ainda nos impõe, da alimentação, de uma forma mais bruta, né? Até mesmo da decomposição. É uma coisa ainda que foge às nossas percepções. Mas eles nos trazem essa notícia, que é fato, ele existe, né? E aí ele continua aqui: a pouca resistência que a matéria oferece a esses espíritos já bem avançados facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. O ser humano é o único ser vivo em que a infância ela é prolongada e a necessidade do cuidado de uma mãe se estende por um período maior, né? Se nós observarmos os animais, praticamente quando eles nascem, eles já estão por conta própria. Com exceção do canguru, que ele nasce prematuro e ele tem todos os animais marsupiais, né, que tem a bolsa marsupial, ele nasce prematuro e ele se desenvolve dentro da bolsa. Mas a partir do momento que ele sai da bolsa, está por conta. Já traz em si todo o instinto, fica junto com o grupo, né, ao qual ele cresceu ou não, vai depender do estilo de cada animal. Mas no ser humano, não, né? Até sábado passado, o Márlio deu a palestra, estava aqui, ele comentou que o ser humano é o único que vai com o filho até 40, 50 anos, junto com a mãe, não abandona, fica em casa, não sai, não segue sua vida, né? Mas é fato que hoje a infância, né, necessita carinho, precisamos de cuidar, precisamos de educar, precisamos trazer para que ele possa se situar e seguir sua jornada. E isso acontece só depois da adolescência, né? Alguns mais prematuramente, mas o fato é que só lá pelos seus 18 anos é que ele se desliga dos pais e segue sua jornada. Então é um período muito longo. Nesse mundo, não. Mais cedo se desloca, porque já tem todo o seu conhecimento, já está todo aperfeiçoado e pronto para enfrentar as dificuldades, que não são dificuldades iguais às que nós enfrentamos aqui. É diferente, é difícil da gente captar, né? E aí ele fala que a morte não tem os horrores da decomposição e, longe de ser motivo de pavor, ela é considerada uma transformação feliz, pois não existem dúvidas sobre o futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca no estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. O que ele nos explica é que é tão sutil o corpo que ele quase que se confunde com o perispírito. E quase se confundindo com o perispírito é como se transitássemos os dois mundos, o espiritual e o material. Então, essa compreensão facilita esse processo de partida. Não é dolorosa, é compreensível, porque você já transita nesses dois mundos de uma forma muito fácil e muito prática, porque a matéria permite, a matéria encarnada permite, é mais sutil. Aí a gente para e pensa, e como seriam os governos desse novo mundo, né? É difícil entender, né? E eles falam que nesses mundos felizes, as relações de povo a povo sempre são amigáveis. Nunca são perturbadas pela ambição de dominação, nem pelas guerras que lhes são consequentes. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre apenas do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, e esse aqui foi o que eu mais gostei, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Em vez de nos elevarmos sobre o outro, pisar no próximo, para alcançarmos algo mais, o trabalho é íntimo.
é autoaperfeiçoamento. Não é usando o outro para que eu possa subir. É eu subir pelos meus méritos, eu alcançar pelo meu esforço aquilo que eu busco, né? Que, no caso, com esse estágio já evolutivo, já compreendemos que o que importa de fato é a vida espiritual e não a matéria. A vida material é somente uma escola. Aqui estamos com uma escola. Infelizmente, alguns estão distraídos nessa aula dessa escola. Muitos estão distraídos, né? E quando vem a reprovação, choram e lamentam. Não aproveitaram a oportunidade do estudo, não aproveitaram todos os ensinamentos e não passaram nas provas, perderam as provas. Faltou a aula, né? Como costuma dizer, faltei essa aula. Os ódios e ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja, ali são desconhecidos. E aí, por conta de todos esses ensinamentos que esses amigos espirituais nos trazem acerca do que ainda desconhecemos, fortifica em nós essa vontade de mudança, né? Sempre alicerçados pelo Evangelho do Mestre Jesus, que quando disse lá atrás, eu vou, deixa eu voltar aqui, repetir exatamente como Jesus falou. Volta. Eu me vou e vos aparelhar o lugar, ou melhor, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Quando Jesus se despede dizendo que ele iria para um local e iria preparar esse local, entendemos que ele estava ali se referindo a essa morada espiritual que o planeta Terra passaria a ter a partir dos seus ensinamentos. Essa transformação moral que Jesus trouxe, né? Essa lei de amor, essa transformação trouxe a princípio aqueles que o seguiram uma mudança vibracional que, quando desencarnados, teriam um local apropriado para habitar e não o local comum a todos aqueles que encarnavam na Terra naquela época. Já existia uma humanidade encarnada que havia recebido e compreendido os ensinamentos e que precisava de um local para quando desencarnasse. E Jesus estava preparando esse local, preparando para que pudesse recebê-los e poder estar com eles novamente. E é esse local que hoje buscamos estar, né? É essa morada que hoje buscamos. Não a morada física, que a gente ainda se distrai, mas sim a morada espiritual, essa morada de paz e de amor e de harmonia. Nós temos notícia dos amigos espirituais que existem várias colônias que recebem todos aqueles que desencarnam, em vários graus. Estaremos de acordo com a nossa estado mental, emocional, naquelas regiões compatíveis. Agora, é sempre bom lembrar, nenhum de nós estará desamparado, mesmo aqueles que negam. Nenhum de nós estará desamparado. Até mesmo no Vale dos Suicidas, existem amigos espirituais que ali estão a acolher, a trazer o conforto, a minimizar a dor, à espera de que eles possam se percebendo o ato cometido e se transformar e serem resgatados de tanta dor. Sabemos também que Maria, mãe de Jesus, é quem comanda essa pleia de irmãos que ali estão a acolher todos aqueles que sofrem. Então, queridos, já temos... Estamos no final, né? Se deixar, eu vou embora. Está na hora. Ainda tem 5 minutos. Para que a gente possa finalizar. Existem várias moradas, é fato, existem várias moradas. Assim como no planeta Terra existem várias moradas.
No mesmo condomínio, nós percebemos vários níveis. Nós percebemos aqueles que são mais perturbados ou perturbadores, percebemos aqueles que são mais calmos e pacíficos, ouvimos a boa música, ouvimos a música não muito boa, né? Existem várias moradas nesse condomínio que chama a Terra. Em qual morada queremos estar? Aquela que nos levará a uma ascensão mais rápida junto ao Pai, ou aquela que ainda nos distrai e que nos traz esses dissabores da vida? Porque os sabores são momentâneos, e atrás de todos esses sabores terrenos tem sempre um dissabor na sua sequência, porque não é construtivo. Mas todo aquele ato construtivo de fé, de amor, de solidariedade, que pudermos já, com o conhecimento que o Mestre nos trouxe, implementar em nossas vidas, estaremos fazendo a nossa transformação e transformando assim o mundo para um mundo melhor. Muita paz a todos.